Ok, muito bem. Pai do Senhor Jesus, que Deus esteja com você nesse momento, que a paz do Senhor esteja sobre sua vida, é o meu desejo. Obrigado pela sua audiência, que sempre é motivo de alegria para o nosso coração, saber que você está aqui acompanhando a nossa programação. Deus te abençoe. Obrigado, de coração. Estamos aqui para mais uma vez falar da palavra de Deus, do amor de Cristo, da esperança que vence esse mundo, que é a nossa fé. Muito obrigado a você que nos dá essa satisfação de acompanhar a nossa programação. Eu quero hoje falar para vocês acerca do poder que Jesus tem de apaziguar as tempestades. Eu quero te mostrar um texto bíblico que está no Evangelho segundo São Marcos, tá bom? É uma história, é uma narrativa do que aconteceu com Jesus ali com seus discípulos, no texto que está em Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? História bíblica, narrativa simples de ser compreendido. É uma história de um acontecimento que Cristo Jesus, mais uma vez como protagonista desse acontecimento. Os discípulos caminhando com eles durante o dia todo, terminou aquele dia, foram atravessar de um lado para o outro. E no meio desse processo, uma tempestade veio em direção ao barco. E ali eles se desesperaram, pensaram que iam morrer. Devia ser uma grande tempestade mesmo. Eu imagino que quem é pescador, imagina você comigo também, que quem tem experiência de navegação, quem está acostumado a estar no mar, não se espanta com qualquer coisa. Não se espanta por qualquer motivo. Não se desespera por qualquer razão. Aqui o texto diz que eles ficaram realmente com um grande medo. A tempestade veio e tomou um vendaval, veio de uma maneira tal, tomou um vulto maior que trouxe o desespero ao coração deles. As ondas estavam cada vez mais fortes e diz o texto bíblico, conforme eu li para vocês, que o navio, o barco estava se enchendo de água. Eles não estavam conseguindo dar conta. Estava se enchendo de água. E aí Jesus, numa almofada, lá na popa do barco, Jesus estava lá dormindo, segundo o texto bíblico. E aí eles perguntam: E aí, Jesus? Acorda, desperta. Você não se importa que a gente morra, não, é? Você não se importa com a gente, não? Você não está vendo o que está acontecendo com a gente, não? Gente, e aí Jesus se levanta. Vocês viram o texto, né? Vocês ouviram a narrativa. E Jesus se levanta e dá uma ordem ao vento, e dá uma ordem àquela tempestade, e aquela tempestade cessa, e tudo se acalma, e volta o período da bonança. E Jesus ainda chama a atenção deles, dizendo: Por que vocês são tímidos, tão retraídos assim? Porque vocês não têm fé, não? Ainda deu uma dura nos discípulos. E aí os discípulos se maravilharam, porque quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma história literal, que mostra o poder, mais uma vez, o poder de Cristo Jesus. Nessa feita, o poder de Cristo se manifesta sobre a natureza. O poder de Cristo já tinha se manifestado curando pessoas. O poder de Cristo já tinha se manifestado proclamando a salvação, o único que podia perdoar e salvar a humanidade. O poder de Cristo já tinha se manifestado também sobre os demônios, sobre principados e potestades, sobre o mal.
O poder de Cristo já tinha se manifestado sobre tudo isso. E nessa hora aqui no texto da tempestade, está se manifestando sobre a natureza. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Acima de tudo, esse é um texto que exalta o poder de Cristo. Jesus é poderoso. Aleluia! Esse poder que está em Cristo Jesus significa dizer a essência de poder fazer de fato e de verdade aquilo que Ele quiser. Aquilo que Ele desejar, Ele pode fazer. Glória ao nome do Senhor por isso. Aleluia! Nós exaltamos a Deus por isso. Nós louvamos, cantamos, salmodiamos, reverenciamos a Deus, porque reconhecemos em Deus toda a autoridade e todo o poder. Deus tanto tem poder na sua essência, e através de Cristo esse poder é visto e evidenciado, porque Cristo faz parte da Trindade, Cristo é Deus, e como tal, Ele tem todo o poder, e além disto, Ele tem a autoridade, Ele exerce o poder que tem. Ele pratica o poder que tem. O poder é a essência da realização, é a capacidade de realização. A autoridade é a prática dessa realização, é a colocação em prática desse poder que está sendo evidenciado aqui. Ao mesmo tempo, essa história que evidencia de forma clara o poder de Cristo Jesus sobre a natureza, tem uma outra coisa também que essa história traz para a gente. São lições inspiradoras para a gente. Na Bíblia Sagrada, a tempestade sempre está relacionado a provas, a tribulações, no sentido figurado, que não é o caso aqui. Aqui é um texto literal. Mas a gente pode ir até um sentido figurado e trazer para nós lições. Lições de que, assim como Cristo acalmou aquela tempestade, assim como Cristo teve poder de intervir naquela circunstância, Jesus Cristo continua com esse mesmo poder. Ele é o mesmo, aleluia! E Ele tem poder de acalmar a tempestade. No caso agora, já utilizando uma aplicação de maneira figurativa, de maneira de trazer uma comparação. A tua tempestade, a tua vida talvez não seja uma tempestade de mar, talvez não seja uma tempestade literal, no sentido com a natureza, relacionado diretamente a um fenômeno da natureza. Mas talvez a tua tempestade simbolize exatamente a evidência dos problemas que você enfrenta todo dia. E tem dia, e tem momentos que parece que o mar se levanta mais forte. Tem problemas que, às vezes, você está lá tratando com ele todo dia, mas parece que ele ganha um potencial, um plus, um turbo, algo mais que ele se torna maior. Ou porque ele cresceu mesmo, de um probleminha se transformou num problemão, ou porque nós desfalecemos, cansamos, ou porque nós perdemos forças, seja por qual for o motivo, por uma ou por outra coisa, há uma evidência clara que eu quero destacar para você aqui. Jesus tem todo o poder, inclusive de apaziguar a tempestade da tua vida, seja no sentido simbólico ou seja no sentido literal. Seja uma tempestade realmente de algo da natureza que vem e assola a sua casa, a sua família, alguma situação, ou no sentido simbólico de algum problema que vem de forma impetuosa, batendo sobre o teu barquinho, que simboliza a tua vida. Aqui na minha comparação que eu estou fazendo, nessa minha inserção que eu estou fazendo, nessa aplicação que eu estou fazendo com você, o barquinho pode simbolizar a sua vida, pode simbolizar seus filhos, pode simbolizar sua família, pode simbolizar seu trabalho, pode simbolizar tantas coisas que comparativamente nos mostram a nossa fragilidade e mostra a grandiosidade e o poder de Deus através de Cristo Jesus, de poder intervir e nos ajudar no momento que nós precisamos. O texto diz que o barco se enchia de água. E quando o barco começa a se encher de água, ele começa a afundar, porque ele não tem mais a condição de se manter acima da água. Ele começa a encher de água, as ondas vêm, o vento sopra, e aí ele não consegue dar vazão àquela água que acaba se acumulando e se torna um sobrepeso. Eu sei que isso acontece muito na vida, na caminhada, na trajetória. A gente vai acumulando, vai jogando lixo para debaixo do tapete, não vai vendo soluções para uma série de coisas que a gente vem tratando há anos e anos e anos e anos. E a pergunta é, Senhor, o que é que eu vou fazer?
meu barquinho está afundando, o problema não acaba, a tempestade não acaba, é briga, é confusão, é dívida, é insatisfação. Toma todas para ver se consegue encontrar um momento de paz e descobre na ressaca que a tal da paz que ele pensou que teria na bebida, na verdade não existe, não é real, não é verdadeira. Se prostitui, mente, rouba, faz tudo o que acha que pode fazer para tentar ver se consegue equilibrar a sua própria vida e, na verdade, ele desequilibra cada vez mais. O barquinho está no meio da tempestade, a água está caindo para dentro do barco, está enchendo, o barco está se enchendo de água e daqui a pouco ele vai afundar. E o interessante é que os discípulos clamam por Jesus. Olha, é uma boa dica para você no dia de hoje. Você está clamando por Jesus? Você está querendo resolver como esse problema? Você está querendo resolver como essa situação? Clama por Jesus. Olha o que os discípulos fizeram. Foram correr para quem podia resolver. E Jesus estava dormindo, cansado do dia de trabalho, do dia de explanação, no dia de caminhada que tinha feito. Ele estava lá dormindo. E aparentemente esse momento da dormida de Cristo Jesus sempre causa, aparentemente, um abandono, porque os discípulos pensaram e chamaram Jesus exatamente perguntando isso a ele. Aparentemente, o pessoal pensou que Jesus não está nem aí. Jesus, acorda, Jesus. O barco está afundando. Me ajuda aqui. Você não se importa não, Jesus, com o que está acontecendo com a gente? E Jesus deu uma resposta rápida. Acalmou a tempestade, acalmou o vento, botou um período de bonança e repreendeu os discípulos, dizendo: por que vocês são assim? Por que vocês estão agindo com essa timidez? Vocês não têm fé, não? Como quem disse para ele, era para vocês terem tido fé e vocês mesmos terem se levantado e já ter clamado e ter repreendido essa tempestade. Olha que lição profunda Jesus está nos dando. Jesus está dizendo que nós podemos nos levantar e usar a fé que Ele nos deu. Implicitamente, essa repreensão de Jesus não é uma coisa explícita aqui. O fato dele incentivar os discípulos a terem uma postura não retraída, mas uma postura de ousadia, de fé, encarando o problema de frente. Encarando o problema com autoridade espiritual. Encarando o problema no nome do Senhor. Eles tinham poder e autoridade outorgada por Cristo Jesus, que antes, quando os chamou, quando vocacionou os discípulos, deu aos discípulos autoridade. Mas naquele momento, devido à situação, eles tiveram uma atitude de timidez, de se retrair, de se esconder, em vez de ter atitude de ousadia e de mostrar a autoridade do nome do Senhor Jesus. É uma lição implícita, sabe? Essa questão aqui não está muito clara. É uma questão que está implícita. Jesus está dizendo para eles: ei, pessoal, vocês podiam ter se levantado e ter repreendido essa tempestade, porque vocês receberam a autoridade também. No lugar disso, vocês tiveram medo, vocês se acovardaram, vocês se retraíram e não fizeram o que era para fazer. E Deus, na sua misericórdia, proporcionou a eles essa lição que eles tinham que aprender. Será que o problema que você está enfrentando aí, você já encarou esse problema de frente? Ou você está ainda esperando para ver o que vai acontecer? Olha, é tanta situação diferente que a gente passa que cada situação tem que ser analisada. Mas em muitas das situações, a gente já era para ter tomado atitude. Em muitas situações, a gente não era para ter deixado chegar ao ponto que chegou. Em muitas situações, a gente já era para ter repreendido o mal. Eu repreendo esse espírito maligno, eu repreendo essa palavra que não vem de Deus, eu repreendo essa heresia, eu repreendo qualquer coisa que está contrário à palavra do Senhor, já era para você ter repreendido. E às vezes você fica deixando acontecer, o pecado batendo na sua porta, entrando no seu coração, entrando na sua família, entrando dentro da sua casa, na educação dos seus filhos, no seu relacionamento conjugal, nas suas relações interpessoais na igreja, no seu trabalho. Você já era para ter tomado uma medida diferente, já era para ter moralizado, já era para ter repreendido o que é errado, já era para ter enfrentado o problema com coragem, já era para ter tido uma atitude mais ousada.
Você está entendendo o que é que implicitamente Jesus estava dizendo quando repreendeu os discípulos, a timidez dele e a falta de fé deles? Jesus está no barco, ele tem poder para acalmar a tempestade, mas Jesus também está dizendo para você e para mim, ei, cadê a tua fé? Para você botar a tua fé em ação e encarar o problema de frente. Talvez, naquele momento, ficou claro que os discípulos ainda não tinham uma fé tão forte, tão desenvolvida, tão aplicada como deveriam ter. E a lição para mim e para você é que nós precisamos aprender a exercer, desenvolver, usar a nossa fé para encarar os problemas de frente, sem covardia, sem medo, sem mamamá, sem mimimi, mas encarando. Tempestade? Tempestade, eu vou te enfrentar, tempestade. Problemão, tu está acabando com o meu barco, problemão. Tu está destruindo minha vida. Ei, eu vou te enfrentar em nome do Senhor Jesus. Enfrenta o problema de frente com cara, com coragem, com força, com fé e confiança, que maior é o que está contigo do que o que está no mundo contra ti. Maior é Deus que está ao teu lado, rapaz. Está na hora de você se apropriar daquilo que você diz que crê. Você fala que crê em Deus, fala que crê no poder do Senhor, fala que Deus pode fazer tanta coisa, e cadê a tua fé neste Deus? Cadê o exercício desta fé? Olha como isso é, gente, isso é confrontador, nos confronta. Que quantas vezes preferimos ficar acuados, ou reclamando, ou murmurando, ou criticando, ou acusando, ou transferindo responsabilidades que deveríamos nós estar encarando de frente, em nome de Jesus, no dia de hoje, em nome de Jesus, essa tempestade que está assolando a sua casa, a sua família, você saiba de uma coisa, Jesus está no barco, Jesus está no barco, fica tranquilo, Ele está no barco, o barco não vai naufragar, porque Ele está no barco, e ao mesmo tempo, Jesus está dizendo para você, use a fé que eu te dei, aleluia. Use a porção da fé que você recebeu da parte do Senhor. Use essa porção de fé e encare o problemão, como Davi fez quando enfrentou Golias. Quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel? Quem é esse problemão? Quem é essa muralha? Quem é esse gigante? Quem é? Ei! Maior é Deus que está conosco, e nesta fé é que nós damos os passos, é nessa fé que nós caminhamos e enfrentamos um problema de cada vez na confiança do Senhor que está ao nosso lado. No dia de hoje, eu desejo a você, em nome de Jesus, que você confie que Jesus está no barco. Jesus está contigo, você não está só. E que você confie na fé que Ele deu a você, para que você use essa fé. Se por acaso, devido às nossas fraquezas, você falhar, se por acaso, assim como os discípulos tiveram medo, que é uma sensação puramente da nossa condição humana, se por acaso você fraquejar, eu quero te trazer uma última declaração de esperança. Além de já ter dito para você que Jesus está no barco, que as tempestades acontecem, elas podem vir, elas podem se levantar contra nós, pode acontecer rebuliços, a gente pode sentir como se estivéssemos já afundando. Além de já ter dito para você que Jesus repreendeu os discípulos porque eles não usaram a fé deles. Além de dizer tudo isso para você, eu também posso te dizer, reafirmando mais uma vez, Jesus está no barco. E como tal, mesmo que você fraqueje, mesmo que lhe falte forças, mesmo que lhe falte aquela ousadia, mesmo que lhe falte aquela coragem, Ele está no barco. Ele não se esqueceu de você. Clame a Ele, chame por Ele, peça a Ele. Ele vai te ajudar. Aleluia. Ele vai te ajudar. Aleluia. Clame ao Senhor. Não perca a esperança. Clame ao Senhor. Ele está no barco. Me lembrei no dia de hoje do hino da harpa cristã, que é exatamente a narrativa desse hino, dessa história. O hino é uma narrativa dessa história. É como se Jesus estivesse conversando com os discípulos com Jesus. É a narrativa do hino que diz: ó mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento
Hino lindo, hino maravilhoso. Me esqueci do resto da letra agora. Mas eu me lembro que diz, ó, as ondas atendem ao meu mandar. Já é Jesus respondendo. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a fúria das ondas, né? A fúria dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, porque leva o Senhor, Rei dos céus e do mar. Sabe por que o teu barco não pode afundar? Porque Jesus está nele. Aleluia. A onda vai se levantar. O encapelado mar, quer dizer, o mar forte, o mar bravio, ele pode se levantar. Mas gente, não tem poder para consumir, para afundar o seu barco, porque Jesus está nele. É o Senhor, Rei dos céus, Rei do mar, que está dentro do teu barco. Então, mesmo que você fraqueje, na dúvida, na incerteza, no medo, na insegurança que vem sobre o teu coração, se alimente da seguinte confiança em nome de Jesus. Jesus está no barco, o meu barco não vai afundar. Aleluia! Sossegue esse coração, alimente-se da fé e da confiança. Jesus está contigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí perdoa o hino que eu esqueci a letra no meio do caminho, mas valeu a ideia de você guardar a ideia desse hino para o teu coração, hino da nossa harpa cristã. Se eu não estou equivocado, é o 548, eu acho, da nossa harpa cristã, que revela exatamente esse diálogo entre Jesus e os discípulos no momento dessa tempestade, no momento dessa luta, dessa adversidade. Que Deus te abençoe, Jesus continue no teu barco. Se Jesus estiver contigo, aí vale a pena, vale a pena. Até me lembrei agora, lembrando de hinos, né? Me lembrei de um hino que dizia: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, com Cristo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos embora, vamos com Jesus. Ele está no barco, minha gente. Se ele está no barco, siga firme, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o próximo encontro. E eu vou continuar ministrando a palavra de Deus, porque para cantar não está dando muito certo, não. Um grande abraço, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Amém.